Estamos aqui para mais um Armazém da Tecnologia, o programa de entrevistas sobre as tecnologias que estão no nosso dia a dia. Acompanhe a programação e assista às entrevistas anteriores no facebook.com/Armazém da Tecnologia. O design 3D provoca uma verdadeira atração nas pessoas. Apesar de não ser novidade, ainda é pouco utilizado. Quando falamos de 3D, estamos falando de ilustrações, animações, games, filmes e hoje muito também de impressão em 3D. É sobre tudo isso que a gente vai conversar com Fábio e Versalhes, os nossos convidados de hoje. A gente volta já. Trouxemos dois especialistas em 3D para conversar conosco hoje. Fábio Cavalotti é publicitário, dono das agências F Cavalotti e F Digital 3D. E Versalhes Oliveira, cartunista e ilustrador, responsável pela área de 3D nas duas agências. Bom dia, Fábio. Bom dia, Versalhes. Bom dia, Jaime. Parabéns, Versalhes. Obrigado. Hoje é aniversário do Versalhes. Olha que honra tê-lo aqui conosco. Amigo. Bom dia. Obrigado. Fábio, eu tenho visto aí o 3D se desenvolvendo cada vez mais e vejo que desperta um interesse muito grande nas pessoas. Por que desperta essa atração no 3D? Bom, Jaime, o 3D ele é amplo, né? A expressão 3D é muito ampla. Ela vem desde o que é muito conhecido hoje em dia, que são esses óculos, né? E desde de alguns anos, né, aquele óculos azul e vermelho. Que a gente usa no cinema. O do cinema é o polarizado, né, que é aquele com aquela lente transparente, parece um óculos normal, né, é um pouco diferente, uma evolução daquele óculos de papel azul e vermelho. E ele passa pela parte das grandes produções, da modelagem realmente propriamente dita. Uhum. E atualmente essa nova tecnologia que acho que vai ser uma revolução aí, eu chamo de uma nova revolução industrial, que é a impressão 3D. Né? Já que você falou desses óculos, eu não entendi, por que precisa desses óculos ou não vai precisar desses óculos? Como que funciona isso? Ele tem várias, esse primeiro modelo, que era aquele modelo de papel azul, você cria duas imagens e uma anula a outra dependendo do que você está olhando, então o azul e o vermelho. Já o polarizado, ele tem uma função também de anular uma imagem e outra para dar essa sensação do 3D, porque o 3D na verdade é uma simulação, né? É uma ilusão de ótica que você usa com os óculos. Há outras tecnologias e as TVs, né, de hoje em dia também já estão evoluindo para que a gente consiga olhar, já existem algumas TVs que você consegue já ter essa sensação do 3D sem usar nenhum artifício, nenhum óculos, nenhum aparelho que possa... A tendência é não precisar mais de óculos, porque senão também a tecnologia podia propor uma lente de contato para assistir tudo em 3D. Demora já está com isso, né? Logo já tem a lente com isso. Né? Do jeito que a tecnologia anda. E o interessante da tecnologia é isso, fazer essas adaptações para as nossas necessidades, os nossos desejos. Exatamente. Né? Não vai se desenvolver nada que a gente não vai usar. Versalhes, conta pra gente um pouco como era o seu trabalho antes de você usar o 3D. Olha, o 3D veio para complementar, né? Eu sou do tempo da ilustração tradicional, continuo desenhando, não deixei de desenhar, gosto de brincar com as tintas, minha filha pequena fica pegando os meus lápis direto e tal. O que eu gosto, o que me apaixonou no 3D é essa possibilidade de você reinventar o real. O que é a modelagem 3D? A modelagem é você criar um universo, ou seja, aquele universo que eu criava ali da folha no papel com cores, aquela possibilidade de repente você colocar uma floresta ali viva com essas possibilidades, e hoje eu me sinto privilegiado de ter seguido por esse caminho dentro de um processo natural mesmo. É uma adaptação, né? É uma adaptação de técnicas, né? Eu vou aproveitar aqui o começo da entrevista, vou pedir para o Turma colocar aquele vídeo do helicóptero, Turma, por favor,
que aí eu vou pedir para o Versalhes e para o Fábio explicarem como que é esse processo da criação e da produção de um filme ou de uma imagem 3D. Ele começa, na verdade, com estudos, né? No caso esse vídeo que a gente está vendo era um helicóptero, né? Uma comunicação visual de um helicóptero. Então você tem que acabar estudando até o modelo do helicóptero, ver o desenho, né? As características do modelo do helicóptero, acaba modelando, e quando a gente fala modelagem, e aí entram as etapas, é como se você fosse realmente um escultor. Então você modela a imagem E aqui vocês estão fazendo uma ilustração em cima de uma foto real, não é isso? Uma foto real. Na realidade, até então eu nunca tinha feito um helicóptero. Falei, opa, vamos encarar, vamos topar esse desafio. Então o que começa? Qual que é a primeira etapa? Começa a pesquisa mesmo. Se for até o caso de eu ir no aeroporto, conversar com o piloto, conversar com o mecânico, para que eu tenha acesso a todo o sistema, porque hoje a modelagem ela avançou a um estágio tão grande que você modela realmente a peça, o funcionamento dessa peça, e para que você tenha um realismo, para que para que a pessoa veja e fica na dúvida se é real, é justamente a perfeição, né? Aí você tem que ter o conhecimento da iluminação, em qual é a proposta de você colocar esse helicóptero em movimento, e aí você coloca ele em situações, no caso ali numa imagem ou num vídeo. Depende do briefing também. Possibilita muito isso. Turma, na sequência você coloca aquele outro vídeo do Mercadão, por favor, que eu achei demais interessante. O que vocês fizeram com uma foto né, de alguma coisa que existe. Isso aí foi a gente conversando, eu falei, Fábio, vamos tentar mostrar como é possível de uma imagem, de uma fotografia, criar um vídeo. E aí a gente uma fotografia, né, logicamente real, e aí nós pegamos justamente o Mercadão, ou a Estação da Luz, que é um ícone aí Exato, de São Paulo. Modelei os calhambeques, os postes de luz, e o verde justamente o chroma key que é o nosso amigo, né, que você usa ele tem uma infinita possibilidade quando você tem a criatividade para desenvolver um trabalho bacana. Nossa, ele é um complemento genial. Quer dizer, o chroma key é um fundo, que destaca os objetos que estão na frente? Exato. Na realidade, ele é uma máscara, né? Ele substitui isso. os elementos que a gente não quer que apareça real e insere os elementos que a gente faz, né? Realmente assim, uma infinidade de possibilidades. Muito, é incrível. É muito grande. Agora, de onde que surgiu isso? Quantos anos tem o 3D? Para mim sempre existiu, mas quando que começou? A concepção do 3D já vem há 200 anos ou até mais, na época até da Grécia, né? Os pontos cartesianos, né? O XYZ, que é a profundidade, altura e largura. Isso veio passando de gerações, o próprio Leonardo da Vinci e outros artistas. Essa percepção já de tentar dizer algo pro espectador ali, já compor com essa ideia de se criar algo diferente. Né? E essa concepção ela veio evoluindo até que um britânico, Charles, ele criou o primeiro óculos, né? Na época, em 1836, alguma coisa assim. Ele criou o primeiro óculos que foi uma evolução do que a gente tem hoje, né? Em 1922 teve o primeiro filme mesmo de cinema, quer dizer, quase há 100 anos atrás. Então, mas o filme de cinema era uma filmagem de um cenário, de alguma coisa real. Exatamente. Uma coisa bem tosca ali, bem... Uma coisa que tem que ficar clara mas já em 3D isso? Essa filmagem em 3D ele usando óculos? Ele não foi concebido em 3D, ele era uma filmagem feito rusticamente para a época em que você já usava o óculos. É que a gente tem que separar as tecnologias. Uma coisa é a concepção do material em 3D, que é o que a gente chama de modelagem, e outra é a visualização do 3D, que aí você usa esse recurso de óculos. Por isso que existe uma confusão quando se fala 3D, o pessoal já associa o óculos. E não existe o óculos e existe a modelagem 3D. Então, vamos retomar um pouquinho. O que a gente tem de 3D? A gente tem ilustrações, filmes, animações, impressão, que é agora o que está ainda
em estudo, mas que vem avançando de uma forma absurda. E quando a gente fala, vamos pegar o simples, a ilustração, se usa um software, se usa computador. Sim. Chegou a existir desenho à mão fazendo essa impressão de 3D mesmo? Não, o que existia eram técnicas e quando não existia o software, você tinha bons profissionais que criavam essa sensação de você ver que parecia uma foto, parecia mais até então, não era o 3D, na realidade você estava vendo uma imagem em 2D tradicional. Agora com o software você já consegue ir mais além porque você agrega elementos fantasiosos. Por exemplo, hoje você faz um carro e de repente esse carro você tem a possibilidade de expandi-lo, de colocar um elefante ali, coisa que no real seria um custo elevadíssimo. Antes do digital, o que a gente via muito era a imagem, né, a ilustração normal, só que aquela, não sei se você já deve ter visto, aquela deslocamento de cor, né? Então você olha uma imagem turva, e até no cinema, né, se você olhar sem o óculos, é uma imagem turva, né? E o óculos justamente faz essa... A Disney foi pioneira nos óculos, porque ela percebeu uma sacada de vender isso nos brinquedos. De começar, a criança comprava o brinquedo ali, tinha um óculos e tinha os joguinhos e tal. Então a Disney também ajudou a popularizar, digamos assim, o 3D, o óculos 3D. A partir de 80, justamente os parques da Disney começaram a retomar isso, né? Porque na década de 50, no início do século começou, depois com os altos custos a coisa caiu. E aí na década de 80 a Disney começou a usar isso, e aí sim veio o digital, que aí facilitou e deixou tudo mais barato, e aí a coisa retomou, né? E hoje em dia tá dessa forma. O Fábio e Versalhes trouxeram algumas imagens também de alguns mestres. Turma, dá para passar aquelas imagens lá impressionantes que não dá para saber se são realidade ou se são ilustração mesmo. O que é isso? Isso é um inseto de verdade, não é? Para você ver a infinidade de aplicativos. O nível de realidade. A modelagem te possibilita você ir para vários setores. No caso aí é de um americano chamado Eric Keller, que o cara, além de ser um baita ilustrador, ele consegue chegar a esse nível de perfeição, luz, textura, que você não consegue saber se é uma foto, o que é isso, é uma ilustração 3D. É impressionante, isso Ou parece seja, mesmo. ele pode, uma vez que já está ali, ele pode animar aquelas asas, ele pode fazer as asas bater e ali se transformar num vídeo. Nossa, é muita coisa. A diferença aí, vale ressaltar que a diferença de você fazer uma ilustração como era antigamente, tradicional, você faz a ilustração e ela está ali estática. Fica pronta para ser usada, para ser animada. A partir do momento que você modela, e a modelagem é uma modelagem virtual, feito, né, no computador, você vira a câmera. Então é uma câmera virtual que você mostra, no caso, o inseto de todos os ângulos. Uma vez que você, por exemplo, a ilustração nos moldes tradicionais, você fez e acabou, naquele ângulo. Já a modelagem não. A modelagem você possibilita você mexer essa imagem de movimentar, colocar várias câmeras, mexer luz. Então isso aí, daqui a pouco vai surgir um filme. Inclusive até existe um mercado lá fora, que não é popular ainda aqui, que você cria você vai criando uma biblioteca virtual de objetos. Tem gente tem profissionais que se especializam em veículos, outros em insetos, o outro em pássaros e por aí vai. Turma, passa mais essas 3 imagens, por favor. Aí a gente já sabe que deve ser algum game. Exatamente, para game. Alguma coisa assim. Uma grande diferença do que era a ilustração tradicional para agora a modelagem em 3D, e eu passei por isso, vivenciei isso porque eu fui ilustrador em algumas agências. Eu fazia a ilustração na mão, né, na época com aerógrafo, né? Tradicional aerógrafo. Ou seja, você fazia a ilustração, se o cliente quisesse mudar aquela ilustração, ou você dava um retoquezinho ali, ou se era uma mudança muito grande, você jogava, rasgava, jogava no lixo e começava do zero. Hoje em dia no computador não, você consegue dar passos atrás, você consegue mudar completamente. Você tem muito mais possibilidade de errar, portanto você arrisca mais, portanto faz coisas mais ousadas. Exatamente. Né? Isso é interessante. Eu vou querer saber um pouco do mercado de trabalho, eu quero que vocês contem um pouco disso, mas a gente vai conversar sobre isso logo depois do nosso intervalo. Não sair daí que a gente volta já já.
Olá, meu querido telespectador, mistura de telespectador com internauta. Sabe quem está de volta? É claro, o programa Despirocando comigo, Jorge Paulo. Então, ó, temos um encontro marcado toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. E o programa continua o mesmo, mulher bonita, música, bom entretenimento, diversão e tudo mais que você pode imaginar e não imaginar. Então, ó, sexta-feira, 11 horas da manhã, eu com o Despirocando aqui pela TV Geração Z. Olá, eu sou Cíntia Santos, estou aqui na TV Geração Z e quero convidar vocês para o meu programa Sucesso em Foco, que será sucesso. Vem pra cá. Você acha que todo o PABX custa caro? Tem dúvidas na hora de escolher o PABX ideal para a sua empresa? Procura uma solução diferente e inovadora em PABX? O Basics soluciona todas essas dificuldades. Ele faz tudo o que um PABX comum faz, como transferência de ligação, modo de espera, secretária eletrônica, entre outras funções, e ainda é mais econômico, principalmente após a compra. Basics, a palavra final em PABX. Estamos aqui com o Fábio Versalhes falando de 3D e agora a gente vai falar um pouco do mercado de trabalho. Parece que eles têm muita coisa para dizer, principalmente para quem está querendo entrar nesse mercado. Como é que está esse mercado de trabalho hoje? Vem se aquecendo. Vem se aquecendo porque a modelagem ela abre um leque infinito. Porque na medida em que você modela um determinado objeto, você vai mexer com iluminação, de repente você se especializa só em iluminação, de repente você vai ter que mexer com textura, se especializa só em textura. E o mercado está aberto e vai ter uma procura muito grande por profissionais especializados, específicos em determinadas áreas. Não necessariamente que seja um desenhista, você pode não ter um dom de desenhar, mas se você de repente é um fotógrafo, tem a parte de iluminação, a parte de direção de fotografia dentro da animação toda. Que você pode agregar essa tecnologia no teu estúdio. Não é que vai substituir o fotógrafo, nada disso. É uma ferramenta que vem para ajudar, para auxiliar. E cada vez mais aí tem novidade. Se a gente pega os grandes filmes, a gente vê lá que tem de tudo, inclusive locutores, exatamente, que talvez até se especializem nisso, né? Mas e como que é o começo disso, um estudante, um jovem que fala assim, eu quero trabalhar com 3D. O que ele precisa estudar? Para onde que ele vai? Bom, primeiro ele precisa gostar, né? Gostar porque, como qualquer profissão, você tem que se dedicar. Tem que estudar, tem que continuar estudando. Ainda mais quando é ligado à tecnologia, que tem uma dinâmica de atualização constante, então você tem que... E ali você identificar o que você gosta, né? Você, como por exemplo, depois que apareceu o Avatar, James Cameron lançou o Avatar, teve Piratas do Caribe, deu umas deslanchadas nos softwares, né? Isso fez com que novos programas chegassem ao mercado e isso mexeu com o preço. Ainda é caro, mas é um bom investimento. Para alguém fazer, sei lá, alguma coisa básica em casa, o que precisa de equipamento e de software? Olha, você pode, para quem está começando e começar a sentir o que é o 3D, existe no próprio Google, né? No próprio Google você tem o SketchUp lá, que é um programa de modelagem. É uma ferramenta gratuita, é gratuita, você baixa. A parte profissional, mas ela é uma ferramenta gratuita. E ali você já, porque ele tem um conceito básico do que é o 3D, e ali você já começa a saber um pouquinho de iluminação, e ali você começa os primeiros passos, e já dá para sentir se você vai além ou não vai. De repente, e aí você não vai gastar absolutamente nada. E não exige muito recurso não, uma maquinazinha, hoje qualquer notebook você consegue instalar. Para fazer animação ou para fazer ilustração 3D?
para fazer o básico do básico. Porque a animação aí você requer um pouco de máquina mesmo, um pouco de hardware, um pouco mais pesado, né? Porque você tem, dependendo da cena, você leva horas, dias para poder finalizar. A renderização é o processo de finalização da foto ou do vídeo. Uma boa placa de vídeo, né? Eu imagino que realmente o pessoal de ilustração, design e tal, só fala de Mac. Exatamente. E vocês? Só falam de Mac e só recomendam Mac também? Na época da agência, o pessoal falava, o pessoal do Mac não se mistura com o pessoal do PC. Eu digo o seguinte, o meu primeiro computador na vida foi um Mac, isso lá em 92 ali e tal, que era caríssimo. Quando a maçã ainda nem tinha sido mordida. Tava intacto ainda. Foi. E imagina, naquela época não tinha nada traduzido, né? O Mac era uma coisa, né, fora do comum. Mas eu acho, uma vez um estudante perguntou para mim, universitário, o que é melhor, PC, Mac? Eu falei, olha, é o computador que te satisfaz. Se você o software que está em um está no outro também? Tá. Isso, dependendo do fabricante, sim. Mas hoje o fabricante já tem essa visão, digamos assim, no mercado, que ele já faz híbrido mesmo, tanto para PC e para Mac, ele já dá umas dicas de quanto vai te consumir ali de memória, enfim, não adianta também você instalar uma coisa que você não vai poder usar porque consome muito, pesa muito. Né? Uma outra vantagem, né, dos dias atuais é a evolução, não só tecnológica, mas de custo mesmo. Na época que nós começamos, como ele falou, 20 e tantos anos atrás, você tinha uma plataforma que chamava Silicon, que nem era o Apple, nem era o PC. Acho que a Rede Globo era uma das poucas emissoras que usava. Aqui no Brasil, acho que era praticamente a única. E para você fazer um curso, era o preço de um carro popular hoje em dia. Mas agora você faz no Google, você entra no YouTube e tá lá, né? Exatamente. Ou você tem escolas especializadas que não tinha, sei lá, 5 anos atrás você não tinha escolas especializadas em todos os processos da modelagem 3D. E hoje você, uma breve pesquisa aí, você acha boas escolas, né? Turma, podemos passar aquelas imagens lá do portfólio que o Fábio Versalhes trouxeram, por favor, que eu quero que eles expliquem um pouco melhor como que é esse processo, desde a solicitação do cliente até ter a imagem finalizada. E foi para um livro, né? Então estava dentro da proposta do título do livro, que o livro era de um escritor português que já mora no Brasil já há bastante tempo, e ele resolveu escrever um livro de memórias e tal. Isso, a caravela portuguesa. E dentro do conceito da ilustração, eu quis colocar eu modelei essa imagem que parece uma foto, mas não é uma foto, na verdade foi toda modelada, o café, o óculos, o jornal e tal, que é um pouco refletir o que passa o conteúdo do livro, que é a reflexão dele, né, do passado. Vale aí mostrar um pouco das etapas, né? Pode ir passando, turma. As etapas, ela começa com o briefing mesmo com o cliente, para a gente entender exatamente o objetivo da peça, se é uma peça impressa, se é um produto. Às vezes o próprio cliente nem sabe o que se é um game, se é uma animação. Esse é um game. Esse é um game. E ele começa do processo da modelagem. Quando a gente fala modelagem, é a modelagem realmente como se eu fosse um escultor e cria o objeto e colocar virtualmente dentro lá do computador e você modelar mesmo. E dar vida em relação a isso. Depois tem todo o processo de aplicação de textura. Então muitas vezes você pega realmente, bate uma foto, por exemplo, de um rótulo, você bate a foto do rótulo e aplica ele na modelagem da garrafa. Depois tem o processo de renderização, que a renderização é o processo do computador, realmente, de pegar aquilo que foi modelado e virar aquilo com um acabamento realista ou dependendo da proposta. O bacana da modelagem 3D é que você não consegue distinguir, você fala, poxa, mas isso aqui é uma foto, não, você está brincando. E uma vez que você já atinge esse nível, porque, como eu disse, existe muita disciplina, você não senta ali direto e já começa, você tem que ralar muito, você tem que começar de baixo, é legal, bacana você conversar com fotógrafos, é bacana você prestar atenção na iluminação dos ambientes e conhecer e mesmo observar os objetos de uma outra forma. Para existir essa possibilidade de você usar a sua fantasia e criar um universo aí infinito. Turma, tem aí aquelas imagens também
do que é da arquitetura do estúdio Do Aiko, Estúdio Aiko. Ah, tá. que Bacana. parecem muito realistas. Esse cara, como eu estava falando, Jaime, quando o cara se especializa, ele fala, pô, gostei, meu negócio agora vou fazer arquitetura. E o cara mergulha naquilo e se especializa naquilo. Isso aí, não é uma foto, é uma impressionante, modelagem. isso aí, É. vendo de perto, realmente, você jura que é uma foto mesmo. Exatamente. E aí é paralelo, quer dizer, vem a parte do profissional em si e vem a parte de sistemas também, a parte de software, porque isso também evoluiu muito, né? De 10, 5 anos atrás, você não tinha esse nível de realismo, o computador não te proporcionava esse nível de realismo que a gente tem hoje. Né? Queria pedir mais um vídeo, turma, que é o vídeo daquele gráfico do vinho rosé. É porque imagina, você apresentar um gráfico por si já é uma coisa meio um pouco chata, né? Então, Pois é, isso é se sensacional. fosse uma ilustração, seria apenas uma ilustração, mas quando você tem a chance de criar ali, ó, tá vendo? Uma vez que você já convenceu que é uma mesa realista, tem ali um fundo, pronto, aí entra a tua criatividade, de como você fazer com que essa pizza se mova, como é que vai entrar a legenda. Logicamente dentro de um contexto, né? E dentro de um conceito de mostrar aí o vinho, né? Eu estou vendo aqui, nesse trabalho que vocês trouxeram, muita coisa para utilização adulta. E eu tenho, assim, pelo que a gente vê no cinema, uma imagem de que 3D é muito utilizado para crianças. Tá acontecendo uma migração do público infantil para o adulto apreciando o 3D? Eu acho que é o inverso, viu, Jaime? Porque hoje os grandes estúdios, eles fazem para os pais mesmo, né? Eles fazem hoje o desenho, a animação hoje é tão bacana. Isso é verdade. Você se encanta. Como você não se vai encanta? com os filhos no cinema, Hoje você pergunta, você fala, filho, você quer ver aquele filme porque você quer ver, né? E é genial. Por quê? Porque essa possibilidade da modelagem, dos programas evoluírem com a rapidez tão grande que uma vez que você tem um bom roteiro, você cria uma história lindíssima. Por isso que estão revivendo os clássicos aí, porque há 15, 20 anos atrás seria impossível você criar esse nível de realismo tão fantástico, né? Tão Realmente eu vejo a consciência deles muito mais elevada, muito mais avançada do que aqueles que fazem filmes e tudo mais realistas. E vale ressaltar aí que o 3D, como eu disse, ele é muito amplo. Então o 3D ele tem muito essa coisa dos vídeos, né, das animações que a gente vê, mas passa pela área da publicidade, passa pela área empresarial. Então, por exemplo, esse gráfico do vinho é para uma apresentação, é para um treinamento, então para enriquecer o teu trabalho. Né? Então tem que separar o que é entretenimento e o que é marketing, o que é a parte de publicidade, o que é a parte de empresarial. Né? Então você tem essas áreas distintas. Né? Eu quero aproveitar para falar um pouco da impressão em 3D também, tem algumas imagens de impressão em 3D. Como que está esse mercado que parece que é muito novo, mas está borbulhando? A impressão 3D, na verdade, ela não é muito nova, ela surgiu em 1984, então tem aí 20 anos. Um físico construiu a primeira impressora. Só que de uns 5 anos para cá, isso tem evoluído e tem entrado um pouco mais na vida cotidiana. E vai ser realmente uma evolução muito grande. Aí o que tem de impressão 3D? Isso aí me parece que... Toda a carcaça do carro foi feito... Foi muito real. Impressora 3D. E esse brilho também, aí depois da impressão, sim, que aí faz vem um trabalho. Vai acabamento, porque o material agora vai se diversificando, material mais resistente. Há possibilidades enormes aí, né? Ele vai desde metal até ouro, prata e resinas, até impressoras de comida. Já existem estudos, você compra uma impressora, abaixa um software e você imprime uma pizza em casa, ou imprime um chocolate. Então, a revolução vai ser muito grande, isso é a parte de... Esse é o Minecraft, certo? É o Minecraft. E aí, essa mulher aí, que é o vestido. Mas como assim?
Ela Exatamente, é o vestido. uma foto real. Ela é real, mas o vestido foi impresso. Ela está vestindo um vestido que foi Exatamente. impresso numa impressora. E a vantagem aí é que ele foi desenhado pelo corpo dela, ela foi moldado exatamente no corpo. Então, a impressão 3D, ela traz isso muito forte, que é a personalização. Você pode modelar um sapato exatamente do jeito do seu pé e imprime esse Que sapato. aí entra a questão da medicina, a importância de se fazer prótese, Esses sapatos aí, eles podem se usar ou não? Aquele anterior sim, esse daí é um mocap só, esse é um feito de resina, esse já não, esse já é um modelo realmente que é usável. Então, se a gente falar de Melissa, aquelas sandálias Melissa, provavelmente daqui a pouco já dá para fazer isso facilmente. Vai passar por uma legislação, todo um processo de uma etapa, mas que vai ser uma revolução muito grande, vai. Tenho pesquisado muito isso, tenho lido muito. O próprio Obama deu uma declaração recente de que ele acha que a impressão 3D vai ser uma nova revolução, uma revolução, quase que revolução industrial. As grandes empresas ainda não sacaram muito isso, mas a tendência é... Ou estão esperando para ver o que acontece para... Eu vou arriscar uma crítica aqui, porque eu não assisti o filme Ela, mas parece que o negócio é forte, né? A questão do homem viver com uma mulher que não é uma mulher, é uma máquina. E aí eu fico imaginando, se nesse filme tiver uma impressora 3D, a própria máquina vai poder modelar uma mulher que vai ser a companheira dele de verdade, né? Existe já estudos, ainda é um pouco ficção, mas assim, já tem concreto, que é a impressão 4D. O que é a impressão 4D? Você imprime um objeto em 3D e ele ao longo do tempo ele vai evoluindo por si só. Já existe você constrói uma peça, põe uma resina em determinados pontos da peça, joga água, parece uma coisa de ficção, mas joga água e ela se molda automaticamente. E a evolução disso que é a própria impressão 3D implantar chips num objeto e que ele por si só já vai se tornar uma forma. Um exemplo disso, você compra uma bicicleta e a bicicleta ela vem pequenininha, toda desmontada. De repente ela se monta sozinho. Ainda não é possível isso, mas a tendência de já existem estudos para isso. Sabe o que eu gosto disso tudo? Que com essa evolução que é infinita, o programa Armazena a Tecnologia não vai acabar nunca. A gente acaba semanalmente, mas o programa vai viver eternamente porque a gente vai ter assunto para falar sempre. Agradeço muito a presença de vocês. Nós que agradecemos a oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu aniversário. Obrigado. Muito obrigado, gente. A gente agradece a participação. Na próxima terça-feira, a gente está de volta às 9 horas aqui na TV Geração Z com a Armazena Tecnologia. Até lá.